Olá, entrando no ar mais um Visão Política e já informando aos telespectadores que este e os outros programas estão à disposição na internet. É só acessar a página www.youtube.com/Visão Política. E o tema de hoje é a reforma política. O nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Bancários de Teresópolis, o senhor Cláudio Melo. E aí, Cláudio, tudo bem? Bem, Celso. Mais uma vez aqui no seu programa, com muita alegria, para a gente debater um tema de tanta importância para o nosso Brasil e para o nosso futuro. Né? Isso. E para começar, eu queria saber quais os pontos que são realmente essenciais envolvendo essa reforma política. Celso, eu queria fazer uma preliminar dizendo que, na minha visão, a reforma política talvez seja, né, na minha avaliação, e eu que fui candidato, né, na última eleição, tive do outro lado, para saber como é que funciona essa questão eleitoral. Eu acho que nós temos que ter, na verdade, duas reformas políticas. Uma na legislação eleitoral e uma na cultura política do nosso país. Digo cultura por quê? Porque, naturalmente, as pessoas ficam ligadas só nas eleições majoritárias, se preocupando sempre com a eleição do prefeito, do governador, do presidente da República. E dá pouca importância ao voto, que na minha visão é o mais importante, que é o voto para o parlamento, para o legislativo. Porque eles vão fazer as leis. Exatamente. Quem fiscaliza o executivo, quem propõe as leis, são as casas legislativas. Então existe um erro cultural, vamos dizer, uma cultura que vem de muito tempo no nosso país, que as pessoas só ficam, vou votar no prefeito tal. E para vereador vota em qualquer pessoa. E não lembra, 15 dias, 30 dias depois da eleição, você não lembra quem votou para vereador nem para deputado, ou vende o voto, ou troca o voto por saco de cimento, por receita médica, né, por medicamentos, por consulta. Né? Então, infelizmente, nós, e aí eu digo, membros do Sindicato dos Bancários, do Comitê da Cidadania Ativa e Solidária do CONCAST, lá em 98, quando nós fundamos essa entidade aqui em Teresópolis, nós começamos a debater essa questão e tentar levar para as comunidades e para as escolas, né, tivemos a oportunidade de fazer palestras pela valorização do voto, né, e principalmente pela valorização do voto no legislativo. Por quê? Porque se nós tivermos uma casa legislativa atuante, né, nenhum chefe de executivo autoritário, despreparado, prosperará. Por quê? Porque se nós temos um quadro de legisladores e fiscalizadores competentes, seja ele quem for o prefeito ou chefe do executivo, e aí no Estado ou na presidência da República, ele terá dificuldade, né, em governar se não tiver o apoio e se não debater ou abrir um diálogo permanente com a Casa Legislativa. Agora, abrir diálogo não quer dizer que o Legislativo tem que concordar com tudo que o Executivo propõe. É a função deles, não é fiscalizar o Executivo. Então, eu acho que a reforma, além da reforma eleitoral, que nós vamos aprofundar a nossa conversa, eu faço essa preliminar, aproveito, né, o teu programa, que eu sei que atinge a muitas pessoas, formadoras de opinião e que é de alta qualidade para o debate político. A gente tem que disseminar isso. Todos nós, cidadãos, quando tivermos oportunidade de conversar com jovens, em qualquer comunidade, associação de moradores, nos sindicatos, né, nós tentarmos mostrar que existe esse erro cultural. Um bom prefeito pode ser inviabilizado por uma Câmara de Vereadores incompetente e corrupta. Perfeito. Agora, um mau prefeito pode ser colocado de lá para fora por uma Câmara competente e eficiente. A gente vai falar de Teresópolis mais adiante, mas já que a gente tocou no assunto, eu entrevistei aqui o documentarista Léo Bittencourt, né, todo mundo conhece aqui em Teresópolis, falando do documentário que ele fez, Boca da Urna. Você deve ter assistido, né? E é uma coisa, como é que eu vou falar, vergonhosa, eu não sei, não o filme em si, mas o que acontece nos bastidores desse clientelismo. Dá para mudar isso aí? Você acha que com esse trabalho de conscientização a gente consegue mudar essa venda de voto que foi explícito aí no documentário do Léo? Olha, eu acredito, primeiro dizer que o Léo é parceiro nosso, né? A gente, que eu digo, o sindicato apoia os projetos, né? O Léo, inclusive, nesse momento, esse projeto de resgate aí das imagens
da cidade, de 1930 e tal. Nós estamos apoiando esse projeto. O Léo e a Regina são pessoas extremamente competentes, né, e compromissadas com a nossa cidade, né? E na verdade é o seguinte, esse documentário Boca da Urna, a gente viu de perto ele nascer, porque a gente teve muita oportunidade de conversar e passar isso que a gente está conversando hoje, sobre a valorização do voto, esse trabalho que o Concache fez, né, que a gente foi conversar com os jovens de 16 anos e mostrar para eles, né, e alertar para aquela época de campanha que os candidatos chegam nas comunidades e falam assim, o que vocês estão precisando aí? O que vocês estão precisando? O que eu posso ajudar aí? Geralmente é assim, na época de campanha. Então, o que a gente foi conversar com esses jovens? Dizendo assim, quando chegar esse tipo de candidato, desconfie dele. Porque se ele chega oferecendo alguma coisa em troca do voto, é porque ele está tirando esse recurso de algum lugar. De algum lugar. Né? Então, Celso, eu acredito que a gente possa estar mudando isso através da educação, através da cidadania ativa, né? A gente debatendo com as pessoas, né? Porque o voto é a nossa arma. Contra político corrupto, a melhor arma não é só você falar, é você votar e disseminar informação sobre a história daquele mandato, né? Daquele político. Você acredita também, já que a gente tocou nisso, vamos por aí, a responsabilidade da mídia? Porque foi umas 2 semanas atrás, eu assistindo a Bom Dia Brasil da Globo, e passou uma semana de reportagem sobre o sistema de voto nos Estados Unidos, uma explicação, matéria até muito boa, lá nos Estados Unidos, explicando à população como é que se vota, o que é. Aqui no Brasil a gente não vê isso. Vou dar um exemplo, eu não sabia, essa coisa do suplente de senador sem nenhum voto. Eu pensei que o cara, não, o sujeito escolhe. Né? Você acha que a mídia é importante também nisso, de ensinar e mostrar, falar, né, para a população como é que se deve votar? Sem dúvida que a mídia tem um papel a cumprir num regime democrático, num Estado de Direito. A mídia precisa atuar, né? Mas atuar de forma isenta. Né? O que nós não... E o Léo, na entrevista que ele concedeu, ele foi muito perspicaz e muito feliz, né? Na intervenção dele, quando ele diz que às vezes ele liga a televisão dele e vê lá uma bajulação às autoridades que, na verdade, só esqueceram de botar lá que é informe publicitário, que é remunerado. Você bota beijo na boca, né? Exatamente. Então, na verdade, isso é uma prova que não só o Léo, que tem uma formação, né, mas as pessoas, os telespectadores, estão ficando críticos e percebem claramente aquele profissional que é bajulador e não é entrevistador. Então, na verdade, eu acho que a mídia em si, ela tem um papel a cumprir muito grande, né, para que a gente consiga conscientizar as pessoas. E aí, nós temos casos, por exemplo, que se a gente for... eu assisto muito o programa Observatório da Imprensa com o Alberto Dias, né, que é um profissional de alta qualidade, e ele sempre, o slogan do programa é o seguinte: depois que você assistir o Observatório da Imprensa, você nunca mais lerá o jornal da mesma forma. E é verdade, você começa a comparar, né, as diversas mídias e a forma que enfoca aquele mesmo assunto, e aí você consegue perceber qual é o interesse de cada grupo, né, vamos dizer aí, da grande mídia. Então, eu tenho esperança, eu sei que em todos os setores nós temos profissionais preparados, competentes, mas temos também aqueles que estão a serviço de grupos e de interesses muitas vezes escusos. Mas eu acredito que com perseverança, com educação, com informação, a gente a médio prazo, né, vai estar exterminando da vida política esses políticos clientelistas e que apostam na desinformação, né, e na compra do voto, na miséria, na exploração da miséria, na exploração da baixa condição de vida, principalmente dos mais carentes. Porque a informação, né, a própria internet, YouTube, você falou, o programa estará à disposição, oferta para a população hoje em dia fontes alternativas. Nós não precisamos ficar, né, como antigamente, só esperando a hora do Jornal Nacional. Né? Então, hoje nós temos como o seu programa, por exemplo. Né? Então, eu acredito que através dessas fontes alternativas de informação, né, a gente vai começar a conscientizar o povo. O Frei Beto, né, no seu livro A Mosca Azul, que ele fala sobre poder, ele falou que achava que a mídia, né, era o quarto poder, né?
E depois ele concluiu que não é o primeiro poder. Então o problema é que as pessoas às vezes compram, né, os meios de comunicação, mas estão esquecendo das TVs alternativas e dos programas alternativos, que eu também, Sandro Schermon também deu uma entrevista, que a mídia não é isenta, mas eu acho que você tem que mostrar a tua cara, né? Sou disso, sou daquilo, vou bajular ou não vou bajular, não tentar enganar. E o povo agora tá bem esclarecido. Cláudio,